aqui, né, de Lucas. Eu vou ler o capítulo 32, versículo 15, capítulo 15, o verso 32. Olha o que o verso 32 diz para a gente. Mas era justo, alegramo-nos e regozijamo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Eu vou ler de novo a parte B, que diz assim: porque este teu irmão estava morto, reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Pode sentar, igreja do Senhor. Povo escolhido de Deus. E aqui temos o mais conhecido como parábola. Uma parábola onde Jesus, quando ele veio ao mundo, ele falava muito por parábolas. Era uma linguagem fácil de entendimento daquela época, onde todos tinham uma compreensão, né, daquela época. Então, parábola, ela é o quê, pastora? É uma alegoria, aonde transmite uma mensagem alegórica e que traz um entendimento para nós e naquela época. Jesus, ele falava muito em parábola. Nós estamos aqui em uma corrente, né, de várias de parábolas, aonde Jesus, ele fala, né, primeiramente ele fala da ovelha perdida, depois ele fala muito uma parábola, né, da dracma perdida, aonde chegamos aqui, né, do filho pródigo. Outra parábola que eu quero falar com você sobre essa, aonde a gente leu a partezinha já final da parábola, onde Jesus contava aos seus discípulos, para que seus discípulos viessem se ajustar, viessem estar mais perto dele, para onde eles viessem se entrelaçar, né, com o estudo de Jesus. Então Jesus falava por parábolas. Então Jesus, ele conta essa parábola aqui do filho pródigo. Filho pródigo. Jesus diz assim, essa parábola do filho pródigo, no versículo 15 do Evangelho de Lucas. Ele fala que existia um homem fazendeiro, era assim, presta atenção na parábola. E Jesus estava, né? Interessante que Jesus, ele pegava, sentava com seus discípulos, provavelmente ou andava, e Jesus ficava ali sentado, explicando aos seus discípulos a parábola. Às vezes os seus discípulos perguntavam para ele: mas Senhor, como é isso? Aí ele pegava e dizia: olha, nós podemos conjecturar, né? Jesus falava isso. Olha, existia um homem, um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele era muito rico. E esse fazendeiro tinha 2 filhos. Um certo dia, o fazendeiro e os 2 filhos se juntaram. E aí o mais novo chegou com o pai, que era o fazendeiro, e disse: pai, dai-me a parte da minha herança. O interessante é, né, que Jesus contando essa parábola, dai-me a parte da minha herança, trazendo aqui para mim e para você, ele pedindo uma parte de uma herança, sendo
que ele pediu a herança. Só que o que o pai fez? O pai pegou e disse a si mesmo. Jesus disse que o pai chegou e disse: tá bom, deu a herança, o filho mais novo. E ele deu a herança, o filho mais novo passou uns dias ainda na fazenda, na casa do pai. E depois de passar os dias, ele pegou a herança e foi para uma terra. E a parábola, Jesus contando que ele foi para uma terra distante. Provavelmente ele pediu aquela herança, nós podemos conjecturar que talvez ele não queria ir tão distante, mas ele foi para uma terra distante. E sabe, quando ele chegou nessa terra, ele gastou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele gastou. Com mulheres, com bebidas, farras, festa, tudo. Só que este filho mais novo, ele gastou tudo. Ele chegou em uma fase que acabou toda a herança que ele tinha recebido. Tá? Só que quando ele recebe, quando ele vê que ele tinha gastado tudo, todos os amigos, as mulheres, as namoradas, amigos, coisas materiais que ele tinha adquirido com aquela herança, se acabou tudo. Era muito dinheiro, mas ele se acabou tudo. E o interessante é para nós que aquela cidade que ele foi deveria ficar rica, porque ele gastou muita herança com aquilo. Só que a palavra de Deus diz, Jesus contando a parábola, que chegou o período que aquela cidade ficou na miséria. Começou a passar fome. Naquela cidade que era tão longe que aquele filho mais novo tinha ido. Só que a palavra de Deus diz também que ele encontra um senhor. Aquele filho mais novo, onde todos tinham abandonado, todos tinham ali, né? Ele tinha destruído tudo, acabado com toda a herança. E a palavra de Deus diz que ele encontra aquele homem e fala para aquele homem, para aquele senhor, o que estava acontecendo. Aí sabe, aquele senhor escuta, e naquele momento que aquele senhor escuta, o Senhor dá uma única opção para ele, dá um trabalho para ele. E o trabalho era cuidar de porcos. E a palavra de Deus diz que ele não tinha outra opção. Um rapaz que era filho do fazendeiro, era rico, pediu uma herança e agora se encontra cuidando de porcos. E a palavra de Deus diz que no momento que ele tem aquele cuidado com porcos, ele está dando alimento para porcos. A palavra de Deus diz, né, que ele estava dando as bolotas por porcos, que eram comidas, né, comida. E aí a fome era tão grande na barriga dele que ele deseja comer aquelas bolotas do porco. E quando ele deseja comer aquelas bolotas do porco, onde ele está cuidando, eu estou falando do rapaz rico, que agora está numa situação de querer comer a comida dos porcos. E aí ele cai em si.
naquele momento que ele está dando aquele alimento e ele anseia, ele deseja comer aquela comida dos porcos, porque ele estava com fome. Cai essa escama dos olhos dele e ele percebe, dizendo: pequei contra Deus e pequei contra meu pai. Pequei contra Deus e pequei contra meu pai. Na casa do meu pai, até o jornaleiro, o empregado, come do bom e do melhor. Voltarei à casa do meu pai, pedirei perdão a meu pai. E assim Jesus conta a história que aquele rapaz volta à casa do pai. Só que aquele rapaz, quando ele volta à casa do pai, ele não sabia o que iria encontrar ali. Ele volta, só que ele encontra um pai de braços abertos, esperando ele. E quando ele chega, o pai dá aquele abraço nele, entrega uma roupa nova, um anel e uma sandália. Ele diz: pai, pequei contra ti. Pequei contra Deus e pequei contra ti. E a parábola continua, Jesus falando que instantaneamente o pai perdoa aquele filho pródigo. Só que ele tinha outro irmão, não é isso? O mais velho. O mais velho vê toda essa história porque ele estava em outro lugar, pastoreando um lugar. Vê toda essa história e aí ele chega e diz: o que é isso? Um dos empregados disse: teu irmão que veio, chegou e o teu pai matou um novilho para ele. Aquele irmão ficou meio chateado e foi falar com o pai. E diz: poxa, pai, eu estou tanto tempo aqui contigo. Eu estou muito tempo contigo, fazendo de tudo, e tu nunca matou um novilho para mim, pro meu irmão que destruiu tudo, que pediu a tua herança, mesmo você em vida, você faz isso. E o pai diz assim: o teu irmão, tu sempre estás comigo, mas o teu irmão estava morto, mas ele está muito fraco, ele reviveu, ressuscitou, ele reviveu novamente. Mas, pastora, o que tem a ver com a minha vida? Naquela época, tá certo. Jesus citou, ou mesmo andando, ele falou. Mas o que tem a ver com a minha vida? Muito. Fazendeiro. Repete comigo: fazendeiro. É Deus. Os dois filhos. Repete. Tipo de crente. Terra distante. Crente desviado. Caindo em si. Arrependimento. E nós podemos gravar isso. Fazendeiro. Deus. Dois filhos. Tipo de crente.
que tipificava e ainda continua a tipificar para nossas vidas hoje, essa parábola onde Jesus, ele nos ensina. Muitos cristãos ainda hoje se parecem muito com essa parábola. Pede herança. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero uma bênção. Senhor, eu quero um milagre. Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, eu quero herança. Eu quero isso. E o Senhor entrega. E sabe o que acontece? Muitos vai para outro lugar, para outra igreja, para o mundo, vai para outro lugar, vai para um lugar distante, sabe? E muitas vezes lá se gasta tudo. Toda a herança que Deus tinha dado, que Deus tinha entregado. Só que amados, e muitas vezes, você já viu falar que tem pessoas que têm excesso de bênçãos? Tem muitas pessoas que se desviam porque receberam muita bênção. Eu recebi o melhor emprego, eu não posso mais ir para a igreja, agora eu estou com o melhor marido, com a melhor esposa, agora tenho meu filho sadio, não vou mais para a igreja, não preciso mais. Não tem mais como eu ir, não dá para mim ir mais, tal. Vai para uma terra longe. E é isso que o inimigo quer. Porque muitas igrejas estão sendo destruídas porque o inimigo quer ver em uma terra distante. Em uma terra longe. Longe da presença do Senhor. Longe de Deus. Longe daquilo que Deus tem entregado, sabe? Existem pessoas que têm ministérios brilhantes. Heranças brilhantes que o Senhor entregou. Mas sabe, com pouco tempo que está passando a comer bolotas de porcos e ainda não começou a cair em si. O Senhor entrega muitas heranças. Pastora, mas bolotas de porcos todo. É isso? Sim. Como se você tivesse pérolas, algo precioso, sentado na mesa do rei, bonitão. Olha, vamos fazer um exemplo. Há 10 anos atrás, eu não sei se vocês se conhecem, mas eu sei que tem alguns que se conhecem aqui. Só olha para o irmão que está do teu lado. Olha para ele. Se tem alguém que se conhece há um tempo, olha para ele. Ele está igual. Ele está igual. Herança. Deus, ele entrega herança, mas se formos para uma terra distante, é tudo tirado. O Senhor lhe dá o de melhor para a gente. O Senhor lhe dá a melhor roupa, o melhor vestimenta, a melhor comida. O Senhor lhe dá o melhor para nós. Quando estamos junto com Ele na fazenda, né, como aquele homem estava diante do Pai. Mas sabe, muitas pessoas querem pedir bênçãos, milagres, cura, restauração, renovação. E muitas vezes recebem sim, mas vão gastar em uma terra tão distante. E é aí que o inimigo quer destruir muitas pessoas e muitas famílias. Sabe, essa é a realidade dessa parábola. Essa parábola, ela ensina isso pra gente. Ela ensina isso pra gente. Ela ensina essa situação.
Só que aquele rapaz que estava ali, dando aquela comida aos porcos, naquele momento ele cai em si. E a pergunta para mim, para você que fica é: até quando vamos ficar sem cair em si? Até quando vamos conhecer pessoas que ainda não caíram em si? Até quando vamos ver pessoas que entregam as pérolas e vão dar comida a porcos? Sabe, a Bíblia diz que aquele rapaz, ele tomou uma decisão. Está comigo. É comigo a decisão. A decisão não depende do irmão. A decisão não depende do pastor, do meu esposo, da minha esposa, do meu irmão. Não. A decisão de cair em si depende de mim. A palavra de Deus diz aqui, no Evangelho, nessa parábola, no versículo 18, que no momento que ele estava ali cuidando daqueles porcos, a palavra de Deus diz que ele toma uma posição e ele diz: levanta-me-ei. Ele diz assim: levanta-me-ei, irei à casa do meu pai. Ele toma uma posição ali onde ele está, caído, jogado, destruído, sem nada, perdeu tudo que ele tinha adquirido, e ele diz: levanta-me-ei. É essa a posição que temos que tomar muitas vezes. Levantar-me-ei e irei à casa do meu pai. Há quanto tempo passaremos a ter esse confronto de dizer: não posso sentar na mesa da ceia? Há quanto tempo parei ter esse confronto e direi: para mim não dá porque eu ainda não confessei Jesus, para mim não dá porque eu estou desviado, para mim não dá porque é isso, porque é aquilo. Sabe, há quanto tempo iremos viver nessa situação? A volta de Cristo está perto. Está perto, próximo. Aquele rapaz, quando ele diz levantar-me-ei, ele está dizendo como se ele estivesse falando assim: eu não estou nem aí, mas eu não ficarei com vergonha. Eu quero ir para a casa do meu pai. Eu quero ir para a casa do meu pai. Eu não quero saber quem vai falar, quem vai dizer ou o que vai acontecer. Eu vou na casa do meu pai. Ele deixou a vergonha de lado, deixou o erro de lado, deixou a falha de lado e foi à casa do pai. Foi à casa do pai. Ele não tinha o pensamento como seria ali na casa do pai. Sabe? E quando ele chega ali na casa do pai, ele recebe aquele abraço. Diferente. Mas nós poderíamos fazer esse abraço só para a gente ter noção como era. Como era que aconteceu? Vamos fazer aqui, vamos. A senhora quer, pastora, fazer esse abraço?
Quer o filho? Quem vai ser o irmão? Então vai ser o irmão Laércio. O senhor quer fazer esse abraço? Esse abraço do pai e do filho. Vem cá, vem cá, irmão Laércio. Vem. Vem. Quem é que vai ser o filho? 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 Ele vai ser o pai, só pra gente ver. Só pra gente ver. Ele vai ficar bem aqui nesse canto aqui. Vem aí. Vamos ver quem vai ser o filho. Vai lá. Vamos chamar o filho dele mesmo, né? Vem, Pedro, vem. Vem, Pedro, vem. Então é isso. O pai e o filho. O filho não tinha emoção. Só que ele teve uma determinação que ele iria encontrar o pai. Ele deixou a vergonha de lado. Ele deixou tudo ali de lado. Ele não quis saber. Ele pegou, se levantou e disse: eu vou encontrar o pai. E quando ele chegou lá, ele ficou com medo porque ele achou que o pai não ia abraçar ele. É isso? Talvez ele pensou: poxa, eu pedi a herança, poxa, eu gastei tudo, e agora eu vou encontrar o pai. Aí ele se levantou e disse: eu vou. E quando o pai vê de distante o filho chegando, o pai vem correndo. Não é nem o filho que vem correndo, o filho vem andando, mas o pai vai correndo ao encontro do filho com aquele abraço. Preste atenção. O Senhor corre e ele anda. Vai. Meu filho, voltei, meu filho, meu filho, muito obrigado. Vocês são mesmo, vamos aplaudir. Então foi isso. O pai foi correndo. A Bíblia diz que este fazendeiro saiu correndo. Aquele fazendeiro representava Deus e ele viu que o filho vinha. Ele saiu correndo e deu aquele abraço no filho, dizendo: aqui tu tem o aconchego. Não importa o que tu tenha feito, não importa o que tu tenha gastado, agora você está no lugar certo. É isso. E eu quero falar para você: que terra distante tu tem andado? Por onde tu tem andado? Que herança tu tens gastado? O Pai está neste lugar, que é Deus. Ele quer te dar esse abraço. Ele quer te dar esse aconchego. Ele quer estar perto de ti. Ele sempre está correndo para você. Ele quer colocar uma roupa nova sobre você. Ele quer te dar o anel. O que simboliza o anel para a gente? Um anel da autoridade. Se existia vergonha na sua vida, se você aceitar o Senhor, confessar Ele e aceitar Ele verdadeiramente, Ele colocará um anel no teu dedo, um anel da autoridade. E o que era vergonha não será mais vergonha. E o que era ali, sabe, algo difícil não será mais difícil, porque você terá o anel do Pai. Era a autoridade. Isso daqui parece muito com um crente que aceitou Jesus. Crente que antigamente bebia, fumava. As pessoas olham e dizem:
Isso daí não andava bebendo por aí. Isso daí era aquele beberrão. Daí aquela festeira. Vivia como prostituta ou prostituto. Só que quando a gente chega, a gente diz: eu não sou mais esse. Sabe por quê? Porque Deus, Ele entrega novamente a autoridade. É o anel da autoridade. O anel da autoridade sobre as nossas vidas. A roupa nova. Deus, Ele faz isso sobre as nossas vidas. Sabe, amado? Ele deu uma sandália ao filho. Roupa, anel e sandália. Só que aquele filho chegou novamente à casa do pai e o pai abraçou. Só que existiu outro filho, não é isso? Outro filho. E aquele outro filho foi como se tivesse ficado com inveja, porque o pai tinha dado tudo para ele. O filho mais novo que tinha gastado. Mas sabe, o pai disse: ele estava morto e reviveu. Assim fala muito com a gente. De vezes vem cristão, vem pessoas que confessam Jesus, são resgatados, são renovados, são recebidos com festa, e aquela pessoa que está tempo na igreja, com a mão cheia de herança, mas não sabe usar aquela herança, fica com inveja e diz: mas por que isso? Por que, pai? Tu está dando, eu estou aqui todo esse tempo e eu ainda não recebi tudo isso. Sabe, eu quero dizer para você nesse momento, para você levar essa parábola para a sua vida. Eu não sei até onde tu tenha chegado, eu não sei o que tenha acontecido, mas hoje nós estamos aqui diante da Santa Ceia. Nós estamos em um momento de Santa Ceia. A sandália que o pai deu para o filho simboliza aliança. Aliança. Lembra da sandália? Os pés simboliza a aliança. O pai está dando a sandália e está dizendo: estou restaurando esta aliança contigo. Estou renovando esta aliança contigo. E eu não sei aonde tu chegou. Eu não sei como tu tens, qual é qual é a terra que tu tem andado. Mas hoje o Pai está neste lugar. Ele quer colocar roupa nova, Ele quer te dar anel e te dar sandália. Quer fazer uma nova aliança contigo diante dessa ceia. E assim mesmo como você está, você vai orar ao Senhor e preparar-se para esta ceia.